A economia brasileira sofreu no decorrer dos anos nas mãos dos políticos. Maquiagem de dados, pedaladas fiscais e regulamentações arbitrárias desviaram e arruinaram o progresso econômico do Brasil. Como um país continental, rico em recursos naturais e com um povo trabalhador, pode sofrer tanto pelas decisões das poucas pessoas no poder? Ao observar a história de nossa república, percebemos padrões, paradigmas que permeiam nossa economia e que se repetem quando decisões políticas são tomadas. A capacidade de compreender e antecipar as consequências dessas decisões pode ser a chave para não sofrer com os desmandos dos governantes. O mercado de ações é uma representação dos fenômenos sociais e da psique humana. As ações são como uma impressão digital imediata que reflete o que o mundo está pensando e sentindo. Entender como ele funciona pode render a prosperidade financeira tão desejada por todos. Foi dessa maneira que Leandro Huschel se destacou no mercado de ações. Essa é a história de sua primeira grande operação. O meu nome é Leandro Huschel, eu sou um empreendedor e um estudioso da história, da filosofia, da sociedade, da economia. Desde que eu me lembro, assim, como aluno na escola, eu lembro de ter facilidade em duas matérias, né, que é história e matemática, que não é uma coisa muito comum. Os professores até chamavam atenção para isso. Por que essas duas matérias? Porque eu acredito que a nossa realidade, né, o entendimento da realidade, ela é feita através de um conjunto de histórias, né? Nós fomos evoluindo ao longo da história como seres que conversam, que tentam interpretar a realidade através de palavras. Então, tudo de uma certa forma é uma história. E não há maneira mais efetiva de entender, né, o que acontece, estudando o que já aconteceu, para achar o padrão, né, de desenrolar da própria realidade. E a matemática impõe também uma visão, vamos colocar assim, mais científica, né, mais palpável, mais material, que permeia tudo. Então eu creio que é uma boa combinação para interpretar qualquer coisa que aconteça, para tentar traçar, né, o futuro. Então eu sempre tive interesse por essas duas matérias e isso acabou ajudando muito na minha carreira, né? Essa carreira focada aí no entendimento do mercado financeiro, né? Eu era muito jovem e já tinha uma veia empreendedora pelo histórico familiar. A minha família sempre teve muitos empreendedores. Recentemente, quando faleceu meu avô, nós mexemos lá nos documentos que ele tinha guardado e tinha um contrato de um pai, né, da minha avó, meu bisavô então, onde ele fazia um empréstimo e pegava como garantia alguns porcos e tudo mais, né, lá no interior do Rio Grande do Sul. Já tinha essa veia empreendedora e de uma certa forma até ligada ao mercado, né? Isso me emocionou bastante. Mas enfim, o empreendedorismo, a ideia de criar algo novo, criar uma empresa, sempre foi algo que permeou minha família, era discussão de almoço de domingo, né? Então eu já tinha essa veia empreendedora e eu já tinha alguma reserva, né, financeira. Eu era jovem, eu trabalhei nas empresas da família desde os 13, 14 anos
o que infelizmente no Brasil pode até ser considerado ilegal, né? Um dos nossos problemas. Mas eu juntei alguns recursos e queria investir esses recursos. E aí eu tive o primeiro contato com o mercado financeiro. Eu cheguei para gerente do banco, perguntei sobre alternativas de investimento, porque eu tinha lido, né, um daqueles folhetinhos que tem lá na entrada das agências, os investimentos possíveis que você podia fazer, e identifiquei investimento em ações. No ano anterior tinha dado mais de 100% de rentabilidade, enquanto os juros tinham dado, sei lá, uma renda fixa tinha dado 20%, 30%. E aí eu pensei, poxa, eu quero os 100%, eu não quero os 20%. E aí eu fui falar com a gerente do banco e lembro dela ter mencionado que era uma coisa muito arriscada e que não valia a pena nem eu olhar aquilo porque era muito perigoso, né? E obviamente que aquilo me despertou. E eu passei a estudar o mercado. Achei fantástico o mercado financeiro porque, de uma certa forma, ele representa um resumo, né, da história humana. Isso chamou muito a minha atenção e eu passei a estudar o mercado com afinco. E basicamente nessa trajetória eu criei uma empresa que ensina as pessoas como interpretar o mercado, né, utilizando algumas técnicas um pouco heterodoxas, né, para dizer o mínimo. E ao longo dessa caminhada de operar no mercado, de investir, eu também fui desenvolvendo, né, em paralelo, essa capacidade de avaliar a situação econômica, política, social. Mas enfim, ao longo, né, dessa trajetória, criei algumas empresas, investi com um bom grau de sucesso no mercado, desenvolvi algumas ideias políticas e eu queria compartilhar essas conclusões que eu cheguei com o objetivo, né? É possível criar riqueza, ou é mais fácil criar riqueza para você e para a sociedade a partir do momento que você entende como o jogo funciona, que você entende como as coisas estão colocadas. Aumenta a sua capacidade de atuação, aumenta também a sua liberdade, porque a liberdade nada mais é do que você ter alternativas, né? Por exemplo, quando você tem aquela crença, que eu acho que todo mundo já teve em algum momento da vida, porque é um primeiro nível, digamos assim, né, de raciocínio, que a sua riqueza, o crescimento do seu patrimônio, a sua renda vai crescer a partir do momento que você trabalha mais, né? O número de horas que você trabalha num dia através de um salário que você vai ganhar do emprego, simplesmente, você automaticamente tem um limite, porque existem 24 horas no dia, existe aí um tempo que você consegue de fato, né, trabalhar, e por mais bem pago que você seja, você vai ter um limite de capital, né, de renda que você vai gerar. A partir do momento que você vai para um segundo nível, compreende isso, segundo nível de raciocínio, onde você cria situações que a geração de riqueza ela independe só do seu trabalho do dia a dia, né, ou do trabalho assalariado, vamos colocar assim, você tem uma capacidade de multiplicação de renda e patrimônio que é virtualmente infinita. Então, se você pegar os 400 maiores contribuintes americanos, a Receita Americana sempre divulga esse estudo, apenas 9% da renda desses sujeitos vem de salário. 91% da renda desses sujeitos vem do quê? Distribuição de lucros e dividendos ou outros tipos de investimentos. Então é o poder multiplicador que nós aprendemos através do estudo de como funciona o mercado, quais as possibilidades, como é que são as regras do jogo do ambiente que eu estou inserido, da sociedade que eu estou inserido, tanto para avaliar possibilidades quanto para avaliar ameaças, né? Mas basicamente, a partir do momento que você entende que você pode desenvolver ideias, que você pode desenvolver empreendimentos, ou que você pode simplesmente atuar no sentido de
pegar a reserva que você cria em relação àquilo que você gasta, né, com aquilo que você ganha, essa diferença, e investe nessas coisas, pode ser de uma forma até bastante passiva, você vai estar criando ao longo do tempo uma capacidade muito maior de gerar riqueza. Seja riqueza para você, seja riqueza para a sociedade. Então eu creio que é um mundo fantástico, desde que você entenda essas regras e tenha a postura correta, porque do ponto de vista de compreensão simplesmente das regras, você vai ter uma menor capacidade, né? Você já vai entender o jogo, mas não adianta só entender o jogo, é preciso jogar o jogo. Só o entendimento você vai ter uma menor capacidade de realmente criar algum resultado diferenciado. Mas a partir do momento que você tem o entendimento e ao mesmo tempo a energia, a disposição para jogar o jogo, aí você tem a conjunção do que é necessário, né? O entendimento mais o mindset correto para atuar e gerar então um resultado diferenciado. Eu creio que eu tive algumas experiências positivas na minha vida em relação a esses aspectos, e é um grande prazer poder compartilhar esses aspectos, porque eu creio que isso tem um efeito multiplicador gigantesco, né? Então, você pode ver um sujeito como o Ray Dalio, ele fez talvez uma carreira de maior sucesso no mercado financeiro, criou mais de 70 e poucos bilhões de dólares de valor para os seus acionistas, cotistas do seu fundo, né? Ele foi um gestor muito bem sucedido, e agora ele chegou a um outro estágio da vida e colocou como objetivo simplesmente explicar por que ele atingiu sucesso e como, né, qualquer pessoa pode atingir também. Obviamente que eu não sou nenhum Ray Dalio, mas eu creio que esse efeito de você aprender algumas coisas e transmitir para a sociedade é algo que não é só prazeroso, mas é uma certa necessidade até, né? É uma certa obrigação, porque assim você enriquece toda a sociedade. Então esse é o meu principal objetivo aqui, né? Explicar um pouco esses conceitos, essas crenças, porque eu creio que podem ser muito úteis para todos, né? A partir de seus estudos e do conhecimento adquirido, Leandro teve seu primeiro grande êxito quando percebeu que uma grande oportunidade se aproximava: as eleições de 1998. Mais uma vez, a situação de estelionato eleitoral se estabelecia. A economia brasileira necessitava de ajustes. Porém, com a reeleição em vista, o então presidente Fernando Henrique Cardoso queria transparecer tranquilidade na situação financeira do país. Como observado na história das eleições, essa tranquilidade não seria sustentada por muito tempo. A verdade bateria na porta em breve. Imaginem vocês que eu era um estudante de engenharia, já estudava o mercado, comecei a ter os meus primeiros investimentos e nós tínhamos uma situação complexa no Brasil, da mesma maneira que nós estamos vivendo hoje, né? Uma situação complexa, onde depois de alguns anos de bonança, vamos colocar assim, nós tínhamos aí uma crise. Um modelo que foi gerado a partir do Plano Real lá em 94, que acabou com a inflação no Brasil, que gerou bases muito interessantes, né, para um ciclo de crescimento. Nós vamos falar bastante sobre isso. Ele estava em risco por uma série de circunstâncias, e nós tínhamos então a conjunção de dois fatores, né? Fatores econômicos e fatores políticos. Nos fatores econômicos, nós tínhamos um país que caminhava para a insolvência. Com o fator político, nós tínhamos um governante que tentava a sua reeleição. Esse é um aspecto que é uma regra geral que você pode entender. Acho que vale para qualquer época, especialmente a atual, que nós olhamos. O objetivo número 1 do sujeito que tem o poder é manter o poder, ou aumentar o seu poder. Então, especialmente numa época que nós temos o Estado controlando cada vez mais tudo, quem controla o Estado controla tudo. Então nós temos o interesse dessas pessoas em manter o poder.
E o que isso produz em termos de dinâmica de mercado, dinâmica social? A busca por criar situações insustentáveis para ter votos ou para de alguma forma atingir ou manter o poder. Então, naquele momento, nós tínhamos exatamente aquela situação. Economicamente, o país estava quebrado, mas nós tínhamos eleições, então o problema tinha que ser empurrado com a barriga, porque havia uma eleição a ser ganha. Quando você percebe isso, você percebe a oportunidade, porque em algum momento, como dizia a Margaret Thatcher, né, a realidade vem à tona. O socialismo, por exemplo, acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Em algum momento ele vai acabar. Em algum momento a verdade vai prevalecer e as coisas precisam ser ajustadas. O que isso representava naquele momento lá em 98, 99, quando nós tínhamos 98 a eleição, 99, né, o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso? Que nós tínhamos, por conta daquela circunstância, uma taxa de câmbio quase fixa, né? Uma taxa de câmbio que era definida pelo Banco Central. Primeiro era uma taxa de câmbio fixa que virou uma banda, né, que ficava variando numa banda estreita de preço. E obviamente que o mercado não é bobo, sabe que aquilo não vai durar por muito tempo e que aquela circunstância foi criada para manter uma ideia de estabilidade, de controle da situação que já não existia mais. Então é óbvio que depois que a eleição fosse decidida, haveria um ajuste. E o que esse ajuste representaria? Uma alta no dólar. Né? Ou seja, com mínimos conhecimentos de economia e de política, você poderia chegar à conclusão que não tinha outro caminho para o dólar não ser para cima. Como quase todo o mercado observava e já de antemão atacou, né? O governo chamava de ataque especulativo, mas esse verbo em latim ele vem exatamente do ato de observar, entender o que está acontecendo. Então o mercado entendeu o que estava acontecendo e estava tomando uma atitude. Não é os especuladores que queriam quebrar o país, eles estavam simplesmente atuando conforme a realidade se apresentava, né? E basicamente o que aconteceu foi que eu tomei a decisão naquele momento de alocar 100% do meu patrimônio, que não era muito, obviamente, em dólares. E passada a eleição, o que aconteceu? No início do ano seguinte, né, nós tivemos as autoridades monetárias fazendo o óbvio, desvalorizando, deixando a moeda flutuar naturalmente, desvalorizando o real, o que produziu na minha carteira uma alta de 100%. Então, eu tinha na época um valor X e em questão de um mês eu tinha 2 vezes X. E obviamente que isso me deixou muito animado para continuar os meus estudos, para continuar operando no mercado, entendendo mais. E, enfim, eu achei um padrão. E o que aconteceu, né, fazendo um pulo aí, uns 14, 15 anos depois, exatamente a mesma coisa. Nós tínhamos um modelo econômico que se esgotava, e nós vamos falar bastante sobre isso também, né? Um modelo econômico baseado em premissas não muito consistentes, que dependia de situação externa, de uma situação muito favorável ao Brasil, que não existia mais. Nós tínhamos então o final de um ciclo e um governo que, de forma desesperada, precisava se reeleger, né? E ao mesmo tempo nós tínhamos já vários problemas econômicos, né? Preços controlados, uma inflação, gastos públicos muito acima do que a própria lei permitia, criando, né, a contabilidade criativa, aí, que foi o grande justificador do impeachment. Enfim, nós tínhamos uma situação muito complicada e uma eleição. E novamente, qual é o padrão que se apresenta? Bom, o governo vai tentar empurrar com a barriga o problema o máximo possível, tentar manter uma situação impossível de ser mantida o máximo possível para ganhar uma eleição. E depois da eleição, o que aconteceria? Aconteceria a mesma coisa, um ajuste. E esse ajuste, do ponto de vista econômico, significa forte alta do dólar, recessão, né? PIB variando de maneira muito negativa, da mesma maneira que aconteceu lá em 99, e desdobramentos sociais igualmente trágicos. E novamente houve a oportunidade de fazer o quê? Comprar dólares. E a partir da compra desses dólares ter um grande lucro. Obviamente que eu já estava numa outra situação na minha vida, já tinha desenvolvido uma carreira
já tinha mais patrimônio e podia aproveitar melhor até, obviamente, né, o resultado financeiro final foi muito maior. Mas o padrão, a lógica foi exatamente a mesma. E eu tomei outras providências. Eu não apenas passei a investir, daí não em dólar necessariamente, mas em ativos denominados em dólares, em ativos, né, principalmente americanos, mas me mudei para os Estados Unidos para proteger, né, os meus negócios, proteger a minha família até e ter um lucro, proteger meu patrimônio. Por que proteger a minha família? Porque obviamente que o que aconteceu na esteira dessa crise, uma situação que já era ruim, de violência, né, de inconsistência legal no Brasil, ficou muito pior, né? A violência aumentou muito. E eu escrevi sobre isso, eu alertei as pessoas sistematicamente sobre isso. Infelizmente poucas levaram a sério, né, o nível de problema que nós estávamos enfrentando. O que me fez produzir todo esse movimento? O que me fez, né, gerar essa alocação que produziu um grande resultado? Esse conhecimento. Então, eu creio que vale a pena nós entendermos o mercado, a estrutura política em que nós estamos inseridos, a estrutura social, o padrão de comportamento das pessoas e da sociedade, os instrumentos financeiros, porque tudo isso pode gerar aí um grande ganho e, na pior das hipóteses, a proteção de grandes ameaças. Leandro mostrou que o conhecimento pode gerar resultados imediatos no mercado financeiro. As falhas do sistema político são oportunidades para que investidores protejam e ainda incrementem seu patrimônio. Antecipando movimentos e investindo no momento certo, você também pode garantir os seus resultados. Faça você a sua primeira grande operação.